Por volta de 1960, grupos de extermínio. Organização militar paralela ao sistema institucional legislado. Agiam de forma criminosa e pregavam proteção aos cidadãos de bem. Estavam envolvidos em jogos de azar, prostituição, narcotráfico, violência e morte. Os grupos de extermínio formavam quadrilhas que atuavam de forma separadamente. Até hoje não se sabe o número exato de quantos atuavam naquela época, mas o grupo mais conhecido se dá pelo nome de Esquadrão da Morte. A partir disso, foi onde a milícia se inspirou para sua formação e instalação nas favelas brasileiras, especificamente no Rio de Janeiro. No começo do século XXI, os grupos de extermínio sofisticaram a sua operação, passaram a ter estado paralelo e um exército próprio. Eles deixaram de ser meros mercenários e tomaram assim o controle da cidade. A partir disso, consolidaram-se assim como as milícias propriamente ditas. A milícia entrou em evidência pela primeira vez em 2008 com jornalistas do jornal carioca O Dia. Esses pesquisadores faziam matérias de forma sigilosa sobre as milícias, e milicianos da zona oeste do Rio, na comunidade do Batã, torturaram e mataram esses pesquisadores. Esse fato foi amplamente noticiado na imprensa local e internacional e gerou uma grande reviravolta no conceito de milícia. Se até aquele momento os meios de comunicação tinham alguma dúvida em relação à natureza das milícias, a partir daquele momento começaram a considerá-la exatamente como um crime organizado. Começaram matando e repelindo traficantes, continuidade ao legado usado desde os primórdios da milícia, um fator identitário. Largavam nas ruas os corpos daqueles que abatiam, mas ao prover uma paz aparente, as milícias conseguiram consolidar os seus domínios, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro. Em troca, passaram a cobrar várias taxas sobre a economia local, o de energia, entretenimento, imóveis e principalmente o de proteção. Passaram a cobrar coisa de 10 mil por mês de pequenas empresas, para que seus funcionários não sejam machucados, os caminhões assaltados e as empresas também assaltadas. Em Duque de Caxias, eles roubam petróleos do oleoduto da Petrobras e fazem minas destilarias na casa das pessoas. Aí eles vendem combustíveis adulterados. Eles também fazem aterros sanitários impróprios. Eles aterram lixo de quem pedir e quem pagar. É coisa de 10 mil e eles enterram lixo hospitalar, lixo contaminante, lixos impróprios. A base de uma milícia é o controle militarizado de áreas geográficas. A partir disso, o espaço urbano se torna uma fonte de renda. Se você controla militarmente um espaço, seja através de armas e violência, então você vai ganhar dinheiro com esse espaço. De que forma? Você vende imóveis. A gente tem um exemplo do Minha Casa Minha Vida. Você constrói habitações e a milícia vai lá e ocupa esses lugares. Ela decide quem é que vai morar lá e ainda passa a cobrar taxas desses moradores. No fim, as milícias acabaram formando uma corporação multimilionária à margem da lei. Porque uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira. Eu fui aluna de pré-vestibular comunitário. Em 98, eu fui da primeira turma aqui do Praia da Maré. Foi o ano que eu engravidei, eu tenho uma filha hoje de 17 anos e fugindo da estatística, não fugindo da estatística no primeiro momento, mas depois fugindo, né? Conseguindo criar a Loiara e conseguindo mudar aí a perspectiva da vida. Fui mãe, adolescente e tive que sair do pré-vestibular. Desde os anos 2000 que eu tô numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré, fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso, que a gente não tem que normalizar o entrar na favela e ter que acender as luzes, ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém. Então, a gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. Vamos juntos, coletivamente, pautar o debate da favela, o debate de gênero, nessa cidade que é tão excludente. E aí, assim, se constitui hoje os 3 pilares do que a gente está chamando da campanha, que é o debate de gênero, o debate raça, o debate da negritude, da ancestralidade. Quem são essas mulheres negras que estão na favela, seus filhos, suas perdas, suas lutas, seus trabalhos.
Então, com essa tríade gênero, raça e cidade. Essas mulheres que estão hoje aqui na Maré não estão ainda no diálogo sobre cis, trans, cis hétero, binário. Acho que é uma pauta que o movimento feminista precisa colocar, está colocado, como outros, como aborto, como o debate da autonomia da mulher. Mas a gente vai precisar falar sobre creche, sobre o lugar das mulheres na favela, sobre como que essas mulheres estão vulneráveis e ficam na violência, por exemplo, com a sensação de estar expostas à violência, como é que isso bate. Então, fazer essa disputa é fazer essa disputa pelo campo de gênero. Então, nessa perspectiva do diálogo, que vai ter que entender qual é o papel que a gente vai fazer com o Estado, e isso é central para a minha concepção hoje, a afetividade e a assertividade que as... Marielle Francisco da Silva, nascida em 27 de julho de 1979, no Rio de Janeiro. Começou sua militância nos anos 2000 em prol da sua amiga, que morreu numa troca de tiros entre policiais e traficantes da Maré. Nessa época, já era mãe da menina Luiara, de 2 anos. Sua vida na política começou quando participou da campanha de Marcelo Freixo e, ao ser eleito, se tornou assessora do mesmo. Trabalhou com ele por 10 anos. Marcelo Freixo foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Milícias. Exerceu uma investigação da ligação de parlamentares com militares. Isso fez com que muitos policiais corruptos fossem presos e cerca de 225 indiciados. Entre eles estavam policiais civis, bombeiros e agentes penitenciários. Em 2016, Marielle participou pela primeira vez de uma eleição no Rio de Janeiro e, com mais de 46 mil votos, foi eleita vereadora pelo Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL. Enquanto na Câmara Municipal do Rio de Janeiro era responsável pela Comissão de Defesa da Mulher, ela também tinha uma participação na comissão que monitorava a intervenção federal na capital. Também denunciava crimes de abuso de autoridade nas comunidades. 4 dias antes de morrer, denunciou o assassinato de 3 jovens periféricos: Matheus Melo, Eduardo Ferreira e Reginaldo Santos. No dia 14 de março de 2018, participou de um evento promovido pelo PSOL na Casa das Pretas, voltado a jovens negras. Ao ir embora, um outro carro seguiu que ela estava, junto com seu motorista Anderson e sua assessora. Ela e Anderson foram executados. Ela com 3 tiros na cabeça e 1 no pescoço. Em 2019, o porteiro do condomínio do então presidente Jair Bolsonaro constatou que um dos principais suspeitos de mandar matar Marielle, Elcio Queiroz, pediu permissão para ir à casa do presidente, então deputado, alegando que ia buscar Rony Less, principal suspeito do assassinato. Rony Less, miliciano, é acusado pelo Ministério Público do Rio e pela Delegacia de Homicídio como o autor dos disparos. E Elcio Queiroz é o suspeito de dirigir o carro de onde os disparos vieram. Bolsonaro publicamente diz que pegou as imagens das câmeras de segurança para manter a veracidade das provas. Ele também diz que isso não se encaixa como obstrução de justiça. Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, também possui um envolvimento antigo com Rony Less. Investigadores analisam toda essa história com o clã Bolsonaro e a relação com a morte de Marielle. No caso de Marielle, é a polícia investigando a polícia, e já fazem 639 dias. Você conhece Marielle Franco? Sim, conheço. Conheço por televisão, principalmente. Você sabia no que ela atuava e pelo que ela lutava? Olha, pelo que eu ouvi na TV e nos jornais, ela lutava pelas minorias. A minoria negra, o direito do LGBT, ela lutava por isso. Você sabe por que ela morreu? Ela morreu porque, como a gente pode dizer, né, uma elite dominante não quer que a gente lute pelo direito da maioria, quer que a gente se mantenha na pobreza, né, sem conhecimento e tudo mais. A viatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo: aí compadre, cê perdeu, se tiver que procurar cê tá fudido. Acho melhor cê ir deixando esse flagrante comigo. No início eram 3, depois vieram mais 4, agora eram 7. Os samurais da extorsão vasculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão.